Já ouviu falar no Pé de Meia? Esse programa que dá dinheiro para adolescentes continuarem na escola? Pois é, e se eu te contar que um estudante decidiu que seria uma ótima ideia pegar o dinheiro do Pé de Meia, comprar um revólver e trazê-lo para a escola? Você acreditaria se eu falasse isso pra você? Pois então, isso aconteceu. E a gente vai estar falando sobre isso e sobre o programa Pé de Meia hoje nesse vídeo. O meu nome é Dante, eu sou professor de inglês e designer de métodos e hoje a gente vai estar falando sobre assistencialismo. Então, o Pé de Meia é um programa que foi inaugurado em janeiro de 2024 com a ideia de ser um apoio extra financeiro para famílias de baixa renda que muitas vezes pensam em tirar seu filho da escola e botar ele para trabalhar. A ideia é que ele seja um contraponto para isso e que o aluno, né, pense, eu tenho um dinheirinho aqui, eu vou poder gastar esse dinheiro, eu não preciso trabalhar. Isso vai soar muito antiético e eu tô pouco que me ferrando. Eu sou extremamente a favor do aluno trabalhar e estudar ao mesmo tempo. A partir dos 14 anos, nem todo mundo vai precisar se dedicar totalmente, nem todo mundo tem ideia de ser médico, né, de ser um doutor, e é muito bom você desenvolver o caráter profissional já na adolescência. Eu fiz isso e isso me ajudou bastante para conseguir empregos e me manter em empregos mesmo durante certas épocas onde que a crise estava muito pesada. Então, quando chegou o emprego certo, eu consegui me adaptar muito bem a ele, porque, né, eu tive essa experiência. Mas existem casos onde que as crianças saem totalmente da escola para trabalhar porque eles têm que ajudar com os custos da família e a ideia é que esse programa meio que ajude com isso. Qual é a realidade? O programa entrega dinheiro para o aluno e o aluno pode escolher se ele vai gastar com transporte, alimentação, se ele vai estar gastando possivelmente com gastos pessoais ou se ele vai comprar um revólver no traficante mais próximo dele, como que aconteceu aqui nessa matéria, né? Então, de acordo com informações, a Polícia Militar foi acionada por volta das 8h20 após a denúncia de que um estudante estaria com posse de uma arma no interior da unidade escolar. Aí ele falou, vai ser uma boa ideia eu trazer um revólver carregado para a escola. O conselho tutelar foi imediatamente acionado, assim como os responsáveis pelo adolescente. Em seguida, o jovem foi encaminhado à delegacia para a adoção das medidas cabíveis. Ainda segundo relatos, a mãe do adolescente afirmou que a arma teria sido adquirida com dinheiro proveniente do programa social Pé de Meia. A informação, no entanto, deve ser apurada pelas autoridades, né? Porque o relato da mãe por si só não é suficiente. O meu filho gastou dinheiro do Pé de Meia para comprar um revólver. Eu acho que a senhora está mentindo. Eu vou ver isso mais a fundo. Há também indícios de uma possível ligação do adolescente com uma facção criminosa, o que será investigado no decorrer do inquérito. O delinquente será solto nos próximos dias, voltará, comprará provavelmente outro revólver com o próximo Pé de Meia do próximo ano e continuará sua vida normalmente, né? Vai ser um possível futuro MC Latrocínio e agora patrocinado pelo governo Lula. Obrigado, Lula. Ótimo trabalho, né? Existe um pote de minhocas que é aberto toda vez que eu falo sobre o programa Pé de Meia. E eu sou um crítico, tá? Do programa Pé de Meia. Eu acho que o programa Pé de Meia é uma piada. Eu acho que o programa Pé de Meia é mal pensado. Eu acho que o programa de Pé de Meia tem que ser abolido ou ele tem que ser completamente alterado. Por conta de um fator. Um fator. Os pré-requisitos para você participar do Pé de Meia e receber dinheiro é estar matriculado e estar presente na escola. E não tem nada a ver com o seu desempenho escolar. Não tem nada a ver se o seu desempenho escolar vai melhorar, se ele está chegando a certo patamar. Ou seja, você reprova em 6 matérias diferentes e passa de ano, meu filho, pega milão aqui, pega 3.000 aqui, ó, vai lá comprar seu revólver. Isso é completamente absurdo. Isso é um programa de incentivo que simplesmente força o aluno vagabundo, o aluno que não quer estar na escola, a estar na escola. E isso não funciona. Eu não entendo como que eles conseguem passar um programa de incentivos que não tem incentivos bons, né? Então, tipo assim, quando eu falo em legislação inteligente, eu falo exatamente o oposto disso. Porque essa legislação é burra. Essa ideia do Pé de Meia é burra, ela é terrível e ela gasta muito dinheiro. E como a gente vai ver, ela não está resultando efeitos positivos como as pessoas querem te vender. A gente tem aqui
diversas pesquisas falando sobre o pé de meia, falando sobre como que o pé de meia é bom, mas cuidem bastante, porque essas pesquisas são isoladas, elas não são feitas por exemplo, não tá ali no IBGE nem nada. Essas pesquisas que estão falando que o pé de meia teve um efeito positivo, elas só pegam o ano passado e esse ano, pegam os números, fazem uma comparação e falam, não, houve um decréscimo de 30, 40% na desistência do aluno, no aluno que sai da escola, né? E a realidade é que isso é um pouquinho mais complicado do que parece. Vamos lá. Eu tenho aqui do nosso lado um gráfico que mostra a desistência de alunos, né? A taxa de abandono na rede pública de ensino médio por faixa etária dos estudantes. Né? Isso aqui mostra de 2007 até 2020. A gente não tem as datas de quando começou o pé de meia, porque é um dado muito novo e a gente não consegue pegar isso aqui. Mas a gente consegue dizer que sim, houve um decréscimo de 2 pontos ali, meio mais ou menos, nos anos onde que o pé de meia aconteceu. O que é um decréscimo bom, mas eu quero que vocês analisem uma coisa. Esse gráfico aqui está aumentando? Não, ele está baixando. A desistência já veio abaixando há mais de 10 anos. A gente tem a taxa de desistência, inclusive, tá? Inclusive, eu tô aqui colocando apenas a faixa etária de 18 anos como foco, mas você consegue ver as outras. Estão todas abaixando também. Mas principalmente os mais velhos também abaixaram muito. E desde 2019 para 2020 abaixou bastante por conta da mudança que a gente teve no ensino médio, o ensino médio integral. Eu acredito que por conta do ensino médio integral você acaba diminuindo a taxa de desistência das pessoas. Tem algumas coisas, alguns fatores que entram em relação que honestamente não são importantes para esse vídeo. O que é importante é que de fato esse número já estava diminuindo e já estava um número muito interessante, né? Então, por que que o programa foi feito? Por que que o programa foi colocado em lugar? Por que que ao invés da gente pegar esses bilhões de reais que estão sendo utilizados para o pé de meia, por que que a gente não investe nas escolas públicas do Nordeste? Por que que a gente não investe nessas escolas públicas completamente abandonadas? Por que que a gente não melhora a profissionalização do professor, que é um dos maiores problemas das escolas públicas? São professores, muitas vezes, com o benefício de terem seu cargo garantidozinho ali, né? Não tem risco nenhum de perder o cargo, eles estão de boa, eles não se profissionalizam, eles não têm que melhorar, eles não têm que entregar índices melhores, né? Não, a gente não faz nada disso. A gente vai o quê? A gente vai fazer com que os alunos sintam-se incentivados a ficarem na escola sem tirarem notas melhores. Que programa incrível, gente. Que programa incrível, senhoras e senhores. Provar pra vocês que o pé de meia não tá funcionando e aumentar a nota é uma coisa que se eu tentasse fazer, eu estaria trazendo informação muito picoteada e não iria funcionar direito. Mas eu consigo mostrar pra vocês que nos últimos 10 anos o Enem não mudou a média em geral. Então aqui, os concluintes do ensino médio que fazem Enem, eles geralmente têm ali uma mesma média em grande maioria das competências, tirando a redação onde que ela realmente aumentou. Então isso aqui, ela não prova muito, mas ela mostra que se a trend continua, as notas não estão aumentando muito, elas estão aumentando de um jeito que é muito insignificante para a nossa sociedade em geral. Mas esse não é o único problema do pé de meia, porque é óbvio que um programa assistencialista que envolve entregar dinheiro diretamente para uma conta bancária iria acabar com possíveis falhas pontuais. TCU aponta falhas no pé de meia e manda bloquear pagamentos irregulares. CPFs de pessoas que já morreram estavam sendo pagas, né? Então, eles dizem não ter ocorrido fraude generalizada, mas eu queria levantar a discussão sobre isso, porque a possibilidade de fraude é algo que fica muito em questão quando a gente fala em relação a isso. Então a gente pode ter aí no futuro, descobrir uma indústria de matrícula fantasma que está acontecendo exatamente agora para alguns diretores conseguirem, né, retornar um dinheiro, tirar uma grana do pé de meia. A gente tem o aluno presente que não está engajado, né? A gente tem o uso do dinheiro fora do objetivo educacional, ou seja, para comprar um fucking revólver. A gente tem pesquisas que falam que está melhorando em certo estado, está melhorando em outro estado, o pé de meia está ajudando o povo brasileiro, mas a gente não tem um grupo de controle real bem feito e a gente não tem pesquisas boas que realmente mostrem isso. As pesquisas que a gente tem são pesquisas, né, que são feitas exatamente para este intuito. São pesquisas que são feitas para mostrar a eficácia do pé de meia e são pesquisas que não teriam sido divulgadas caso contrário. Então eu tenho um pouquinho de um quê de dúvida ainda. Eu acho que isso é uma questão que a gente vai levar anos para realmente conseguir dizer, o pé de meia funcionou um pouco, o pé de meia não funcionou. Eu consigo ver claramente que um programa que nem esse, ele não vai ajudar
com a nota final, mas ele vai ajudar, obviamente, com a retenção de alunos. Talvez um ou outro aluno realmente vai ficar mais interessado em ficar na escola, mas não existe um incentivo para daí ele tirar uma nota boa. Não existe um incentivo para ele sequer melhorar a nota dele até um certo patamar, que deveria ser o mínimo. Esse projeto nunca deveria ter passado. Esse projeto jamais deveria ter passado. De qualquer maneira, eu não sou absolutamente contra todos os programas assistencialistas. Eu não sou contra o Bolsa Família por completo. Eu acho que eu tenho que deixar isso, obviamente, né, inaltado, porque as pessoas vão achar que eu quero destruir tudo. Não. Cara, eu acho que existem programas e programas. Eu acredito que existe um certo nível de programas assistencialistas que nós necessitamos. Existem pessoas que não serão capazes de gerar renda, e eu acho que é interessante a gente garantir com que essas pessoas tenham renda, mas o Brasil tem as versões mais esdrúxulas, mais idiotas do assistencialismo hoje em dia. A gente tem coisas péssimas aqui no Brasil. O Brasil é um modelo péssimo de assistencialismo, tão péssimo que até o próprio Xi Jinping critica o nosso modelo e fala que cria preguiçosos. E eu realmente acredito nisso.